Ó, meus amores, vamos começar aí, certo? Então, hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo aí de AV2, que é o sistema músculo-esquelético. Então, vamos lá. A princípio, né, nós vamos ver aí uma pequena revisãozinha com relação às células ósseas, tá? Onde nós temos aí os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Então, assim, os osteoblastos, eles ajudam na formação óssea, tá? Em caso de deformidade, em caso de quedas, em caso de fraturas, né, especificamente, os osteoblastos vão ajudar na reconstrução óssea. Então, ele que trabalha aí na matriz óssea, certo? Ele que faz com que o nosso osso fique fortalecido. Os osteócitos, eles ajudam os osteoblastos nessa questão da formação óssea e da resistência óssea, tá? Na produção aí da nossa matriz óssea. Os osteoclastos, eles trabalham aí na questão da deformação óssea e na questão da reabsorção do osso, tá? Ele absorve o cálcio do nosso osso, deixando mais enfraquecido. Então, o que é que acontece? A partir dos 35 anos, 40 anos, nós temos uma diminuição dos osteoblastos e um aumento dos osteoclastos. Então, veja que a partir dos 35 anos, nós já podemos apresentar aí ossos mais enfraquecidos. Isso com a continuação dos anos até chegar aos 60, então os ossos estão cada vez mais enfraquecidos. Existem artigos que ele falam na questão da suplementação de cálcio a partir dos 30 anos, devido a essa diminuição dos osteoblastos que já acontecem conosco a partir dos 35. Mas, infelizmente, nós não temos o hábito de estar fazendo essa suplementação óssea novos como nós somos, né? Isso fica mais para as pessoas realmente idosas, certo? E daí, a questão da absorção desse suplemento de cálcio, quando a pessoa já é idosa, ela não consegue absorver o cálcio que tem na suplementação. Porém, as pessoas mais jovens, de 30, 35 anos, 40, 45, elas conseguem absorver esse cálcio, tá? Através do suplemento. Por isso, os artigos, eles trabalham na questão da reeducação nossa, de fazer o uso desse cálcio o mais cedo possível, tá? Outra alteração que nós temos aí é com relação às articulações, tá? Então, nós sabemos que nas articulações nós temos o líquido sinovial. O líquido sinovial é que ajuda no movimento. Além do líquido sinovial, algumas articulações apresentam no seu redor as bolsas sinoviais. Como, por exemplo, a articulação do ombro. Ela apresenta, além do líquido sinovial, as bolsas sinoviais ao redor da articulação. É por isso que nós temos a famosa bursite, né? Algumas pessoas desenvolvem a bursite, que nada mais é do que a inflamação nessas bolsas que estão ao redor da articulação. Ok? Nos idosos, pessoal, nós temos uma diminuição desse líquido sinovial, o que faz com que
o movimento ele fique mais lento. Além da questão do próprio reflexo e das fibras musculares, que elas tendem a diminuir, certo? Então, juntando a questão das fibras musculares que estão diminuídas e que estão menores e a diminuição do líquido sinovial, o movimento com relação às articulações nesses idosos fica um pouco dificultado, certo? Isso aí foi só como revisão para vocês, né? Coisa que vocês já sabem disso muito bem. E agora nós iremos entrar nas alterações relacionadas à pessoa idosa, tá? Nas alterações, nós vamos ver as alterações esqueléticas, nós vamos ver as alterações musculares e nós vamos ver as alterações da articulação. Começando aí com as alterações esqueléticas. Como eu falei para vocês, né, dos 35 a 40 anos, mais ossos são produzidos do que destruídos. Porém, nós temos uma atividade dos osteoblastos diminui e dos osteoclastos eles aumentam. A partir dos 35 anos, mesmo a gente ainda conseguindo a formação óssea, no caso de uma fratura, mas nós temos uma formação mais lenta. Por quê? Porque os osteoblastos, que quem são responsáveis pela calcificação dos ossos, pela formação dos ossos, eles estão em número diminuído, tá? E os osteoclastos, que é quem retira o cálcio dos nossos ossos, deixando os ossos mais frágeis, eles estão começando a aumentar o número, certo? Por isso, o cuidado que nós devemos ter com relação à queda nos nossos idosos, porque todos eles apresentam ossos mais frágeis, ossos mais porosos. E o processo de reconstrução desse osso fica bem mais lentificado, por quê? Porque os osteoblastos estão diminuídos. E são essas células ósseas que ajudam na reconstrução óssea. Tranquilo? Outra coisa é a relação do estrogênio e da menopausa. As mulheres, né, nós mulheres, como sempre sofrendo, tá? Nós sofremos aí um agravamento maior com relação às alterações esqueléticas devido à diminuição do estrogênio, tá? Então, quando acaba a idade reprodutiva, nós temos uma diminuição aí desse estrogênio, o que vai facilitar as alterações esqueléticas, tá? Deixando os ossos mais fracos. Ocorre também como alteração esquelética a diminuição da altura e uma postura encurvada. Essa altura, pessoal, segundo Roache, ele diz que o idoso ele diminui de 2,5 a 1,5 centímetro, tá? Isso acontece por que essa diminuição da altura? Porque os discos intercostais, eles se achatam. Por que é que eles se achatam? Porque devido ao processo de envelhecimento, há uma perda do líquido entre esses intercostais e daí eles tendem a se achatar. Quando eles se achatam, a altura do idoso diminui. E o idoso ele pode apresentar essa curvatura, né? Essa coluna a coluna dele mais corcunda, tá? Principalmente no idoso que apresenta osteoporose, certo? E se essa osteoporose ela for na coluna, aí o idoso vai apresentar essa postura bem acentuada, bem curvada, e a gente vai chamar a corcunda de Dowager, certo? Essa postura encurvada. Nós não vemos uma acentuação em todos os idosos com relação a essa curvatura. Mas se a gente for observar... Isso, e também os que apresentam osteoporose, tem mais visibilidade com relação a essa corcunda, tá? E além também dessa questão da osteoporose, se não fizer uma reposição,
A questão da probabilidade de quedas, de fraturas é bem maior, né? Bem maior, tá? E o processo de reconstrução desse osso, muitas vezes, não consegue, né? Nós temos aí, com relação à reabsorção óssea, ocorre perda de cálcio e menor capacidade de produzir o material para a matriz óssea. Isso por quê? Porque os osteoblastos estão diminuindo, tá? Em compensação, algumas cartilagens no idoso vão crescer. Alguém sabe que cartilagens são essas? O que é que cresce visivelmente no idoso? Isso. A orelha e o nariz, né? Então, a cartilagem do pavilhão auditivo, ela tende realmente a crescer aí com uma alteração esquelética, ok? Então, pessoal, vocês irão ver que a maioria das patologias que nós iremos trabalhar, elas estão relacionadas à questão da diminuição dos osteoblastos e o aumento dos osteoclastos, ok? E daí nós vamos ver as alterações articulares. As alterações articulares, pessoal, nós temos aí a diminuição dos líquidos sinoviais, né, como a gente já havia falado, tá? Que eles tendem a atingir as articulações de joelho, quadril, pulso e cotovelo, certo? As mais atingidas com relação a essa diminuição do líquido sinovial são as articulações do quadril e do joelho devido ao peso do corpo que eles carregam, certo? Principalmente em pessoas mais obesas, né, devido à movimentação forçada, muitas vezes, dessa articulação, tá? Esse líquido, ele tende a diminuir ainda mais. Os ligamentos, eles ficam mais curtos, como eu já havia falado, né, para vocês, e, consequentemente, menos flexíveis. Daí, o movimento mais lento com relação às articulações. Hã? Ficam mais rígidos. Aí entra a questão da lei do uso e do desuso, certo? Devido à diminuição desses líquidos sinoviais e devido à rigidez, que é a lentificação desse movimento, né? Muitas vezes vai causar dor ao idoso, certo? E para não causar tanta dor, ele prefere muitas vezes não movimentar, certo? Isso aí a gente vai ver quando a gente entrar nas patologias. Aí o que acontece? Devido à não movimentação, a rigidez ela vai ficar maior, certo? Desde a questão do sedentarismo, da alimentação, do descanso, né? O cuidado, né? Com o idoso. Exatamente. Mesmo que seja realizado com fisioterapia, não vai ser uma forma de qualidade, né? Isso. E, na realidade, o fisioterapeuta ele tem que entrar como equipe multiprofissional para ver se ele, né, consegue movimentar ajudar esse idoso a movimentar essa articulação. Mas, como o Wesley falou aí, não vai ser com qualidade. Por quê? Porque o idoso ele vai sentir muita dor, tá? E daí ele não vai permitir que realmente o fisioterapeuta force como ele faz nas pessoas mais jovens, né? E aí a questão da bursite, né, que nós já falamos, é a inflamação das bolsas sinoviais. Essas bolsas, elas estão ao redor das articulações e essas bolsas, elas estão mais presentes na articulação do ombro. Por isso, né, a famosa bursite aí. E daí, pessoal, com relação às alterações musculares, nós temos a diminuição das fibras musculares e, consequentemente, o aumento da rigidez, tá? O que faz com que os músculos, muitas vezes, se atrofiem, né, devido a essa questão do uso e do não uso. E daí o fisioterapeuta ele vai ajudar, como a gente já tinha falado, só que o sucesso não vai ser
né, é muito grande devido ao idoso ter suas sensibilidades, certo? A atividade física regular, ela pode ajudar a combater o desgaste muscular. Mas veja que essa atividade física, ela já tem que ser inserida há muito tempo, né? Ela não pode ser inserida quando o idoso ele já está apresentando todas essas alterações esqueléticas, musculares e articulares, ok? Tranquilo com relação às alterações? Então, veja que as alterações, elas serão a nível de diminuição dos osteoblastos, aumento dos osteoclastos e a diminuição dos líquidos sinoviais, ok? E daí a gente entra nas patologias, certo? A primeira patologia que nós vamos ver aí é a osteoporose, e depois a gente entra nas artrites, tá? Que são as patologias que mais acometem a nível de sistema músculo-esquelético dos nossos idosos, ok? Então, a osteoporose é uma perda progressiva da massa óssea e uma deterioração do tecido esquelético, fazendo os ossos ficarem mais porosos, quebradiços e frágeis. Além disso, como eu já tinha falado para vocês, o idoso com osteoporose, ele vai ter uma curvatura mais acentuada, que é o que a gente chama de corcunda de Dovagem, tá? Principalmente se essa osteoporose for na coluna. Então, vai ter um bem acentuado, certo? Essa questão aí da corcunda, tá? A fisiologia da osteoporose, né, ela é baseada na questão das alterações esqueléticas, na diminuição dos osteoblastos, no aumento dos osteoclastos e muitas vezes nas questões hormonais aí, tá? Então, há uma perda óssea a partir dos 35 anos, como a gente viu lá nas alterações, tá? Alguns cientistas afirmam que a osteoporose vem em consequência da diminuição dos osteoblastos e do aumento dos osteoclastos. Ocorre também, em quem tem osteoporose, uma diminuição da calcitonina. A calcitonina é um hormônio produzido aí pela tireoide, tá? E essa calcitonina, ela ajuda na questão da formação óssea, na produção do cálcio, ok? Aí veja que nos idosos, essa calcitonina ela está diminuída. Então, mais um agravante para as alterações esqueléticas. Os osteoblastos que produzem cálcio estão diminuídos. A calcitonina que produz cálcio também vai estar diminuída. Okay? Em compensação, há um aumento da paratireoide, onde a paratireoide ela vai estar relacionada com os osteoclastos, que vão causar o quê? Deformidade óssea no idoso, que não vão ajudar na produção de cálcio. Daí, cada vez mais, os ossos desses idosos ficarem mais frágeis, tá? Porque além do aumento dos osteoclastos, nós temos aí o aumento da paratireoide, ok? Nas mulheres, como a gente já tinha visto, né, devido à menopausa, há uma diminuição do estrogênio, e os idosos, eles absorvem menos cálcio do que as pessoas jovens, necessitando aí de uma alimentação complementar de cálcio. Veja, nós já falamos sobre isso, né? Os idosos, eles podem fazer uso de suplemento de cálcio, mas os ossos não irão conseguir absorver 100%, tá? Há uma absorção, só que de forma lenta, só que de forma pouca, certo? Aí vocês podem pensar, então, para que é que eles tomam? Eles tomam porque eles absorvem alguma coisa, certo? Mas eles não absorvem 100%, como as pessoas mais jovens, a partir dos 30 anos, como muitas vezes é recomendado, que a gente já toma, tá? A gente não, né? Eu. Com relação ao diagnóstico,
nós temos aí a densitometria óssea. A densitometria óssea, ela vai detectar uma baixa de massa óssea, tá? Ela vai confirmar o diagnóstico da osteoporose e, além do que, ela vai regular o tratamento dessa osteoporose, ok? Então, a partir do momento que o idoso faz uma reposição de cálcio, faz uma reposição hormonal, a densitometria vai observar se ele está melhorando com relação à osteoporose, tá? Que, na verdade, é qualidade de vida, ok? Com relação à sintomatologia, nós temos aí os vários graus de dor que o idoso com osteoporose ele pode apresentar. Existe, pessoal, uma classificação de gravidades da osteoporose, certo? Onde o idoso, quando chega no nível 4 da osteoporose, ele tem que evitar, muitas vezes, até subir degraus. Porque o fato dele subir e o peso ser uma perna pode fazer com que aquele osso seja fraturado. Ok? Dor e desconforto na parte inferior das costas. Pode ser assintomático a osteoporose e o idoso só descobrir devido a uma fratura. E a presença aí da corcunda de Dolvágia, que classifica esse idoso com osteoporose. O tratamento é para controle, tá? Visa retardar a questão da reabsorção óssea, analgésicos para dor, suplementos de cálcio e reposição hormonal, como a gente já tinha falado, né? Os cuidados de enfermagem nós temos aí. Nutrição adequada, certo? Então, tem que haver uma alimentação rica, tá? Em nutrientes, muitas vezes uma alimentação orientada, balanceada, né? Rica em cálcio. Tem que ver a questão da ansiedade. A ansiedade, ela interfere muito aí, né? Ela está muito presente, aliás, nas pessoas, nos idosos com osteoporose, principalmente se esses idosos já sofreram fraturas, tá? Então, eles vêm sofrendo o processo lento de reconstrução desse osso e, muitas vezes, a depressão, a ansiedade, o medo de nunca mais, né, ter o osso regenerado, nunca mais poder andar, movimentar, faz com que haja a necessidade de um acompanhamento psicológico. O risco de lesão, né, que como a gente já falou, é a questão das fraturas, fazer exercícios físicos 2 ou 3 vezes na semana. Logicamente que esses exercícios para os idosos com osteoporose, eles têm que ser supervisionados. Aí, pessoal, entra aqui um exercício, né, que vem crescendo muito entre os idosos, entre muitos de nós, né, que é a questão do Pilates. O Pilates, ele vem ajudando muitos idosos, né, nessa questão dos exercícios físicos, né, que são supervisionados. Isso. E na questão do idoso com osteoporose. Tá? E tomar os medicamentos aí prescritos. Ok? Eita, que essa prova mexeu com vocês, viu? O povo lá no fundão, sei não. Eu estava falando que é combinado, né? Eu disse para o meu pai, minha mãe faz, e minha mãe tem todos esses problemas. A artrite e a artrose é com ela mesma. E daí, ela, assim, teve uma vitalidade bem melhor depois que ela começou a fazer pilates. Ela faz 2 vezes na semana. Mas, assim, como ela, além disso, teve chikungunya, que aí prostrou. Porque assim, já faz fisioterapia.
Tinha dia que ela não se levantava. Atividades de casa ela não faz mais nenhuma, porque ela não consegue. Então, tinha dia que ela nem se levantava, tá? Aí ela começou com o processo de ansiedade, foi diagnosticada com depressão, mas ela não se reconhece, tá? E daí ela não quer realmente tomar as medicações. Mas depois que ela foi para o Pilates, ela tem uma energia, sabe? Ela engordou mais um pouquinho, porque ela estava bem caquética, tá? Deu, assim, uma virada, né? Na vida dela, graças a Deus. Né? E daí, pessoal, nós vamos para as artrites.